Boa tarde a todos e todas. Com arte, ciência e paciência, mudaremos o mundo. Hoje é o nosso 51º encontro. É um encontro muito especial e tudo que acontece nos Estados Gerais da Cultura é obra do acaso, sinergia pura. Nós resolvemos fazer o encontro com o querido amigo João Cândido Portinari, que vai homenagear seu pai, falando sobre a pintura dele e os direitos humanos. E ninguém aqui calculou que hoje seria Dia dos Pais. Então, é uma ocasião mais que oportuna essa homenagem que o João Cândido vai fazer conosco, e nós estamos muito felizes de recebê-lo aqui. Essa semana é uma semana difícil, nós encaramos o incêndio da Cinemateca, continuamos solidários na luta pelo resgate do Ministério da Cultura, pelo respeito às instituições culturais. Essa semana eu fui desafiado, porque não existe um cinema de direita no Brasil. Eu digo que eles não têm competência para fazer, mas deveriam fazer. Mas já que eles não querem fazer cinema de direita, eu convido o ministro Guedes a me dar um depoimento falando como é que ele aplica os recursos dele no meio dessa ciranda financeira. Como é que ele faz quando ele sabe que o dólar vai subir, a bolsa vai cair e tal, se ele se aproveita ou não das insight information. Isso aí eu acho que a população brasileira toda quer saber, e a gente quer ter a batuta mestra dele para poder também ganhar um dinheirinho, uns caraminguá, para viver um pouco melhor. Vamos começar o encontro de hoje, que é em torno do grande mestre da pintura, Cândido Portinari, e o João Cândido Portinari, que vai fazer esse encontro. Nós temos aqui na sala conosco o músico Júlio Santin, a artista plástica Esther Sterenberg, que vai pintar é uma inovação aqui no nosso encontro, vai pintar lá de Pádua. Veio o querido amigo Salvatore Solimeno, Eduardo Tornaghi sempre conosco, Adair Rocha veio lá de Pouso Alegre e Janine Malansky de Gotemburgo. Estão abertos os encontros do Estado Gerais da Cultura, mais uma vez, e eu passo, então, a palavra para o Eduardo Tornaghi, que vai fazer sua performance de hoje, e em seguida vai apresentar os demais participantes. O encontro está aberto. Muito obrigado a todos. Claro que nos bastidores, hoje é Rubem Ayrton Marragone, muito feliz de poder pilotar essa sala com a presença do Portinari, e ele contou, antes de nós entrarmos em cena, que em Cataguases, onde ele faz o trabalho, tem vários painéis do Portinari. Então, teve uma conversa muito boa que pode ser reproduzida aqui depois. Obrigado a todos e todas. Está aberto o Estado Gerais da Cultura. Tornaghi, é contigo. A arte transforma, e Portinari está aí para nos mostrar isso. Um homem que teve a coragem ainda, numa época muito, muito, muito mais terrível, muito mais difícil do que a nossa, de se olhar para este brasileiro invisível, que era o popular brasileiro. Ele nos mostrou quem era. Então, eu hoje vou hackear um outro poeta que também tinha o pé no chão de barro, não é? O Manuel de Barros, que escreveu O Fotógrafo, e transformar em O Pintor. E dizer para vocês assim: é difícil pintar o silêncio, entretanto tentei. Eu conto. Madrugada, a minha aldeia estava morta. Não se ouvia um barulho. Ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa, eram quase 4 da manhã, e ia o silêncio pela rua carregando um bêbado. Preparei a minha parcela. O silêncio era um carregador? Estava carregando o bêbado. Pintei esse carregador. Eu tive outras visões naquela madrugada. Preparei a minha tela de novo.
tinha um perfume no jardim, um perfume de jasmim no beiral de um sobrado. Pintei o perfume. Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Pintei a existência dela. Vi ainda um azul perdão no olho de um mendigo. Pintei o perdão. Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Pintei o sobre. Foi difícil pintar o sobre. Por fim, eu enxerguei a nuvem de calça. Representou para mim que ela andava na aldeia de braços com Mayakovsky, seu criador. Pintei a nuvem de calça e o poeta. Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa mais justa para cobrir a sua noiva. O quadro ficou legal. Ah, Portinari! Portinari viu o perdão no olho do mendigo. Portinari viu o que o povo brasileiro não podia ver, o que estava escondido, e mostrou para nós nas suas telas. Portinari ajudou o Brasil a ver o Brasil de verdade. Não aquele que tentava imitar a capital dos colonizadores. O que nós éramos, a beleza do que nós somos. Hoje a gente homenageia o pai do João Cândido, grande Portinari, que sempre vai nos mostrar a nossa verdadeira face. E como a arte transforma, e como a música é a mãe das artes, vamos chamar Júlio Santin com seu violão, também sertanejo, também um violão da terra, para encantar a nossa tarde e preparar o clima para a gente falar do artista verdadeiro. Vamos lá, Júlio, é contigo mesmo. Viola caipira.
É isso aí. Esse Viola Caipira, eu sou Júlio Santinho, aqui da Alta Paulista. Estou falando de Irapuru, região extremo-oeste do estado de São Paulo. E eu fui criado aqui, sou filho de Irapuru, moro em São Paulo atualmente. É um momento muito especial, porque estou conhecendo agora o João Cândido aqui por essa live, mas nós tivemos um contato, professor, em 2012, porque eu idealizei um festival na minha cidade que acabou tomando um cenário bem abrangente, até nacional, que foi o Caipirapuru, que era um festival de cultura caipira. E ele foi um festival que estimulou aqui na nossa região o reaparecimento desses encontros de violeiros e de manifestações que davam suporte à manutenção da cultura caipira, tanto no artesanato quanto na culinária. E uma coisa muito interessante, havia aqui, até na década de 60, um sanfoneiro, o seu Eujácio Rocha, que eu vou mostrar aqui para vocês, que ele tinha um grupo, ele veio da Bahia, a família dele ficou aqui em Irapuru, e ele começou a tocar sanfona aos 11 anos, ele já estava animando o baile. Então ele fez vários casamentos aqui na região, tocando em cima de mesas, né, tocava até amanhecer o dia, e ele me contou toda essa história, e ele fundou um grupo chamado Tangarás. Era ele, cunhado, irmão, enfim, mais alguns músicos. E se tornou expressivo o trabalho desse grupo aqui na região. E na década de 70, com a comercialização da música, enfim, ele acabou encerrando o grupo dele, não tinha espaço para tocar mais nas quermesses rurais, os bairros rurais aqui da região. E ele voltou a tocar no Caipirapuru. E um dia ele procurou e falou assim, olha, seu Júlio, eu queria gravar um disco, o senhor não tem lá um maestro que grava lá um disco? Eu falei, senhor Jácio, não tem um maestro, mas a gente tem uns equipamentos, vamos fazer um disco do senhor. E eu registrei aqui num sítio onde minha família mora, onde fui criado, de uma forma simplória, mas com uma qualidade técnica bem significativa. E fiz todo o trabalho de masterização, mixagem com amigos, enfim, e procurei a Kátia Teixeira, pedindo ajuda para ela fazer um encarte para esse disco. E ele queria o nome Baile na Roça, porque eu toquei na roça a vida inteira, eu animei festa a vida inteira, eu queria pôr esse nome no meu disco. A Kátia, a primeira coisa que ela fez foi colocar no Google, e aí apareceu simplesmente essa obra maravilhosa de seu pai, desse gênio maravilhoso. Foi o Baile na Roça, e na época eu pedi autorização para a instituição, e o senhor autorizou. Eu agradeço aqui agora publicamente, para as pessoas saberem dessa generosidade. E aí, então, ela usou no encarte, nós mandamos para vocês para aprovação, e foi aprovado, enfim, a arte. E esse encarte caiu nas mãos de um cara lá na Globo, Luiz Fernando, que estava fazendo uma novela das 6, Meu Pedaço de Chão, alguma coisa assim, não me lembro o nome da novela. E o senhor Jácio, ele, quando viu o encarte, disse que ele ficou encantado e usou as paletas de cor para fazer a novela, fazer todos os cenários
E aí, então, nós fomos lá, o senhor Jácio foi convidado para ir ao Rio de Janeiro, no Projac, fazer um baile para os atores que estavam fazendo um treinamento com a Tish Viana, na época, que foi a pessoa que treinava os atores. E uma coisa muito especial que aconteceu ali no baile, que os atores descobriram que o senhor Jácio não conhecia o mar. E quando a gente veio do aeroporto para o Projac, e para o hotel, ele não viu o mar. Então nós saímos desse baile e fomos levá-lo ao mar, para conhecer o mar. Então foi uma coisa maravilhosa, você vê uma obra generosa, né, retratando a simplicidade do homem, das suas coisas, que é o nosso mundo rural, que é o nosso mundo, né? Isso é um retrato de um mundo, né, de Brodowski, né, exatamente isso. Então, e o seu Jácio acabou pegando uma carona nisso, com a obra dele, que também é muito grandiosa, de uma pessoa muito simples, que viveu a vida toda da cultura dele, da sanfona dele, e no final a gente vai colocar uma faixa. Eu não vou tocar, mas eu vou colocar uma faixa desse disco para vocês ouvirem o trabalho dele. Muito obrigado, viu? Obrigado, professor. Professor João Cândido, é com o senhor agora. Júlio, e comentar que esses dançarinos que estão aí nessa tela, Baile na Roça, quem posou para eles foi meu avô, o seu Batista, pai de meu pai, e as minhas tias, que estão dançando aí. E a gente conseguiu identificar o sanfoneiro também, e aquele rapazinho negro, né, que foi colega de meu pai no grupo escolar, lá em Brodowski. Essa tela tem uma história fantástica, foi a primeira tela que nós descobrimos quando começou o projeto Portinari. Ela esteve desaparecida por mais de 60 anos, e nós temos cartas, inclusive, que meu pai escreveu, dizendo da emoção que ele teria, né, em reencontrar essa tela. Essa tela é citada numa carta de Mário de Andrade, numa outra de Manuel Bandeira. Ela tem uma história, eu não quero me alongar aqui para não tomar muito tempo de todos, né? Mas, Júlio, você me causou uma imensa emoção agora, inclusive porque eu me sinto, quando me perguntam de onde eu sou, eu sempre digo, eu sou uma mistura de carioca com caipira, porque eu passei minha infância praticamente estando naquele povoadozinho que tinha só 3 ruas, né? A rua de baixo, a rua do meio e a rua de cima, que era Brodowski na época, e ouvindo música caipira, é claro, João Pacífico, enfim, todos os grandes, né, da música caipira de raiz, Nhô Basílio, né, Casa de Caboclo. Você me trouxe uma grande emoção e eu quero fazer um agradecimento assim de coração. E ter levado, essa obra, ter levado o senhor Jácio onde ele chegou. Foi muito gratificante para a gente que trabalhava no grupo, a Associação Cultural Caipirapuru, e para o senhor Jácio, com certeza. Depois ele registrou mais um CD de música autoral, aos 78 anos de idade, de uma qualidade maravilhosa, assim, muito bacana. Muito obrigado. Obrigado eu. E agora acho que João, eu chamo alguém. Volta o João para continuar contando para a gente toda essa história maravilhosa do seu pai e também do trabalho dele junto ao instituto que está pesquisando. Janine, oi, você quer falar antes? Claro. Eu queria dar um valorzinho para o João antes. Claro, daí. Tá? Obrigado, gente. Um abraço para todo mundo aqui. João, querido, é um prazer tão grande, né? A gente poder estar aqui se encontrando, né, nessas nossas décadas de PUC, né, juntos. Aliás, trago para você um grande abraço. Ele queria estar aqui, inclusive, junto comigo aqui na tela, né, te cumprimentar. Mas um grande abraço do nosso querido Augusto Sampaio. Augusto, puxa. Assim, ficou feliz desse encontro nosso e tudo mais e tal. E você sabe dos quantos encontros, né, têm sido proporcionados. E eu queria comentar minimamente aqui, né, antes da tua fala, João, né, da emoção, porque eu convivi durante praticamente 10 anos, né, com seu pai, né, com a obra do seu pai, numa espécie de respiração cotidiana, né, no Palácio Gustavo Capanema, no Salão Portinari, e com a grande obra também que você trouxe, né, e que tudo que significou aquele processo, né, e
essa relação ali do segundo andar, né, do Palácio Isso. Gustavo Capanema, né, ela tem uma interação assim com as origens reais da cultura, que no próprio salão estão as pinturas clássicas, né, do Portinari, e é uma relação muito direta com aquilo que está na raiz da produção da cultura, ao mesmo tempo que da produção da vida, né? Quem são esses reais sujeitos do processo brasileiro? Como é que é a relação do negro, como é que é a relação do trabalhador, como é que são as relações todas existentes e que estão retratadas, né, nessas telas. Então, queria aqui falar inicialmente dessa alegria imensa de podermos estar juntos aqui nos Estados Gerais, né, onde, né, Silvio, né, e Tornag, todos que estamos aqui, e essa beleza dessa introdução da viola caipira, e o que é que essa viola veio trazendo junto, né? E como é que essas coisas se juntam é um pouco da nossa trajetória e da nossa história. E aliás, essa convivência, né, a partir desse tempo todo lá no Palácio Gustavo Capanema, porque eu saía da sala Carlos Drummond de Andrade, na mesa que o Drummond trabalhava e onde eu trabalhei, para o salão do lado, que era o Salão Portinari, né? Isso é de dar inveja em tanta gente, né? E isso dá tanta inveja que você sabe, João, que eu sou réu em segunda instância, a partir daquela, porque a última coisa lá do salão, né, do meu trabalho ali, foi do impeachment, né, quer dizer, da ocupação que a cultura fez, né, do Palácio Gustavo Capanema na época do impeachment, né? E aí, resultado daquele processo histórico né, de todos os artistas, de todo mundo que vivemos ali, eu ainda sou réu em segunda instância por causa daquela ocupação que aconteceu no Capanema. Então, estou trazendo isso aqui porque seu pai foi essa pessoa extremamente, eu diria que mais que militante, né? Que transformou a compreensão da vida em arte, e isso é certamente a coisa mais forte. E aí, obrigado, João, de podermos estar aqui, te ter aqui nessa tarde tão importante dos Estados Gerais da Cultura. Um grande abraço, querida. Obrigada, Dair. Salvatore, você quer falar também antes do João ou após? Salvatore, desliga então, o microfone. Pode falar. Posso falar? Pode. Foi um prazer enorme encontrar o João aqui. Vocês têm que saber que com o João tentamos uma mostra na Itália. Mas, enfim, infelizmente não conseguimos. João, foi 4 anos atrás, não foi? Foi. Foi uma pena, mas a gente não deixou de lado completamente esse projeto. Porque a Itália, na vida e na arte do Cândido Portinari, acho que tem muita importância. Eu queria fazer essa pergunta ao João. Qual é a importância da Itália, da cultura italiana, na obra e na vida do Cândido Portinari? Olha, Salvatore, eu acho que eu responderia para você com um fato, só que eu acho que já diz tudo, né? Que foi relatado para mim pelo médico de meu pai, né, o Men Xavier da Silveira, que estava à beira do leito de morte de meu pai, e que nos contou que as últimas palavras que meu pai proferiu foi em dialeto vêneto. Não sei como, mas isso era o que se falava na nossa casa, né? Você sabe que o meu avô era de Chiampo e a minha avó de Bassano, né? Então, perto de Vicenza. No coração do Vêneto, né? Vicenza é a capital, né? E a lembrança de Pádua também. Salvatore, eu queria dizer que é um prazer enorme reencontrar você aqui, que eu tenho uma notícia recente que você vai gostar, é que nós estamos, nesse momento, articulando levar Guerra e Paz, no ano que vem, para Roma. Nós estamos já avançando, a ONU já nos deu a alegria
de nos conceder a guarda dos painéis para isto, né? Então, esse é um grande projeto para o ano que vem. A gente está com a intenção de inaugurar essa exposição de Guerra e Paz no 7 de setembro de 2022. Não sei se vamos conseguir, não é? Bom, depois eu posso, se vocês tiverem curiosidade, eu posso falar mais sobre esse projeto, né? Do Guerra e Paz na Itália e, posteriormente, na China, em Beijing, no Museu Nacional da China, na Praça Celestial da Paz. Mas antes eu queria fazer uma referência aqui, que encontrar o Adair aqui foi também, Silvio, essa sinergia que você mencionou, né, do Dia dos Pais, ela está se manifestando aqui novamente, porque o Adair é meu colega da vida toda na PUC, não é? Então, é como se fosse um irmão. Eu não esperava encontrá-lo aqui, foi uma surpresa deliciosa, queria dizer isso, né? E também agradecer ao Eduardo Tornag pela beleza, né, que ele nos proporcionou ao falar de Portinari, de Manuel de Barros, né? Uma grande emoção. Eu estou aqui realmente muito sensibilizado, viu, Silvio? Muito obrigado de coração, viu, por isso que você está nos oferecendo aqui. Eu não sei se alguém mais quer falar, senão eu começo a pequena apresentação que eu preparei aqui, mas eu queria fazer esse agradecimento primeiro e também dizer que vocês podem me interromper a qualquer momento. Eu tenho uma tecla aqui, que eu clico nessa tecla e para tudo. Então, se vocês quiserem que eu pare para fazer alguma pergunta no meio, ou quiserem que eu pare mesmo, porque está muito longo, sintam-se à vontade, viu, de me parar, tá bem? Mas eu tenho a impressão que tinha mais alguém que queria falar, não tinha? Não tinha? Creio que não. Acho que fique à vontade para nos contar, para conversar com a gente. É com você a palavra. É sua. Então, Rubens, eu posso passar para o próximo slide? Nós vamos colocar o slide inicial, né, aqui. Aqui eu coloquei o título, né? Esse tema foi escolhido por Silvio e eu, em comum acordo, por ser um tema muito atual, né? Isso aí nem precisa explicar por quê. Agora, eu queria fazer uma dedicatória dessa minha participação nessa live, que é essa dedicatória aqui, aproveitando do dia de hoje, não é? E aqui, da mesma forma que o Eduardo, que foi levado ao Manuel de Barros, eu fui levado ao Tiago de Mello. E é também uma homenagem à Amazônia, né? Tão sofrida a Amazônia nesses tempos de pandemia aqui. Esse poema dele, A Toada de Ternura, eu não resisti, eu fiz aqui um pequeno audiovisual para levar até vocês, porque tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil. João Cândido, me desculpe te interromper, já que você falou. Não. Você pode ler esse texto que se falou, porque a gente depois transforma isso num podcast. E está bem linda então, essas palavras. Eu gostaria que você lesse essa dedicatória ao seu pai. Eu vou ler sim, Janine. Então, dedico esta live a meu pai. Em 2022 serão 60 anos sem ele. E a todos os pais do Brasil e do mundo, cujas mãos fortes e amorosas conduzirão a humanidade a um reino de claridão e alegria, como nos ensinou o querido poeta Tiago de Mello em sua bela Toada de Ternura. Eu queria acrescentar mais uma mensagem, que seria uma mensagem de solidariedade dessa vez. Eu vou te pedir para ler novamente. Eu vou ler, Janine, eu vou ler. Peço permissão ao meu querido host, Silvio Tendler,
para também deixar aqui registrada a minha mais fraterna solidariedade aos milhares de filhos e filhas privados de celebrar o dia de hoje junto a seus pais, porque não houve vacina quando já era possível. Então, agora eu queria começar, propriamente, né, Portinari e os Direitos Humanos, lembrando um momento em que o DOPS, a Polícia Política do Rio de Janeiro, abriu seus arquivos ao público, e eu fui lá visitar e fiquei chocado em ver a quantidade de fichas, né, que estavam lá, de perseguição política a meu pai, que começa, na verdade, em 1939, o ano em que eu nasci. Assim vamos ver um pouco esse envolvimento da vida toda dele, né, em prol da não violência, da justiça social, da paz, né? Esses movimentos pela paz aqui, vocês vão ver aqui como é que eles eram considerados pela polícia política. Cândido Portinari consagrou-se pintando cores e caras brasileiras, acompanhado da desconfiança da polícia, que não gostava das simpatias políticas dele. 40 anos depois da morte do artista, os arquivos do DOPS mostram como Portinari entrou para a história, através de documentos de uma instituição, a da perseguição política, que não conseguiu mudar a história. Veja na reportagem de Maria Paula Carvalho. O trabalho desta equipe é salvar do esquecimento a obra de um dos pintores brasileiros mais importantes do século XX. Cândido Portinari, o menino simples de Brodowski, interior de São Paulo, que se lançou ao desafio de pintar uma pátria. Em suas telas, uma realidade tantas vezes ignorada. Portinari teve coragem de dizer para o mundo: somos assim, famintos, como na série Retirantes, fortes, como o trabalhador do cafezal, felizes, como as crianças a soltar pipa. Mas a missão vai além de catalogar uma obra tão vasta. O pensamento de toda uma geração de músicos, artistas, intelectuais e políticos que conviveram com Portinari está registrado em 130 horas de gravações inéditas. Depoimentos como o do poeta Carlos Drummond de Andrade. Eu não conheço mais ninguém assim, a altura dele, né? Nenhum artista que impressionasse tanto. Eu acho que é realmente um fenômeno diferente no Brasil, uma coisa acima de comparação. Assim. O passado de Cândido Portinari volta à tona 40 anos depois da morte do pintor, quando a família dele tem acesso pela primeira vez ao arquivo da Polícia Política do Rio de Janeiro. Aqui estão mais de uma centena de documentos. São registros da militância do pintor ao Partido Comunista e da forma como esta opção influenciou a vida dele. São informações registradas entre 1939 e 1962. Portinari foi investigado neste inquérito por sua participação em movimentos pela paz. Segundo a polícia, um rótulo para as atividades comunistas. A polícia política, ela perseguia esses movimentos, acreditando que o Partido Comunista estivesse sempre por trás desses movimentos, que fosse ele o articulador, o organizador desses movimentos. Perseguido e amedrontado, o pintor pediu residência no Uruguai, como mostra este documento do Consulado Geral daquele país. Restrições para viagens viriam a seguir. Visitas à França só com autorização judicial. Portinari foi impedido de receber prêmios no exterior e inaugurar os painéis Guerra e Paz no prédio da ONU em Nova York. Teve o visto americano negado, como mostra esta carta em que o pintor protesta contra a decisão ao ministro das Relações Exteriores. Fato que foi redimido mais tarde pelo presidente Bill Clinton. Em passagem pelo Brasil, ele elogiou o nosso maior pintor. Brazil has given so much to the United States. You have given us artists like Cândido Portinari, whose murals hang in our Library of Congress in Washington. Eu queria mostrar agora também uma chamada do Museu de Arte Moderna de São Paulo, que responde a uma pergunta que a gente se faz hoje, né? Que é o seguinte: se Portinari estivesse vivo hoje, o que é que ele estaria pintando? Então vamos dar uma olhada nisso. Portinari tinha uns escritos, e uma vez ele escreveu assim: quanta coisa eu contaria se pudesse e soubesse ao menos a língua com a cor. Ah, mas que bom que o seu Cândido deixou pra gente um baú cheio de cores, cores muito vivas até hoje.
E são imagens do passado tão fortes, tão escancaradas, que nos fazem refletir sobre o presente. E é inevitável pensar, se Portinari fosse vivo, o que estaria pintando? O que escancara é a violência, né? A desigualdade, né? Eu acho que ele ia retratar isso muito bem. Hoje talvez mostrasse o excluído, o sem teto, o sem terra, o sem trabalho, quase que diria um pouco o sem esperança. Eu escolhi também para compartilhar com vocês um depoimento mais recente que foi feito lá na FLI Araxá, do nosso Afonso Borges, e foi feito por um dos intelectuais brasileiros que eu mais admiro hoje em dia, que é o presidente da Academia Brasileira de Letras, né? Se eu não me engano, o mais jovem presidente que a Academia já teve, que é o Marco Lucchesi. Vamos ver o que ele nos diz de Portinari. É isso que me liga a Portinari, essa visão profunda de que é preciso transformar o Brasil, que é preciso atravessar essa zona de sombra e encontrar coragem e pronunciar, através não da cultura do ódio, porque não pode haver ódio e cultura juntos, mas de uma cultura da paz. Essa cultura da paz será alcançada nas escolas, pela arte, pela construção de um Brasil novo, atento, sensível, republicano até a última capilaridade. É isso que eu amo em Portinari. E agora eu queria dar um pulo, assim, há 71 anos atrás, e o Rubens estava falando no início sobre o painel Tiradentes, né? Olha aqui o painel Tiradentes aqui, ainda sendo pintado, né? Aqui foi pintado aqui lá na casa do Cosme Velho. O Silvio pediu que eu depois fizesse uma pequena passagem pela casa do Cosme Velho. Eu vou fazer se houver tempo, né? Naturalmente. Aqui está o painel Tiradentes, que Portinari narra, né, o martirológio do primeiro herói nacional brasileiro, né? E estudar a Portinari no ano seguinte a medalha de ouro internacional da paz, que era quase um prêmio Nobel da paz, né? Que foi entregue por um prêmio Nobel, que era o Frédéric Joliot-Curie, né? Ele recebe a medalha em 1950. E aqui tem uma passagem que não deixa de ser engraçada, porque o Portinari tinha esse lado caipira, que era, às vezes, assim, extremamente ferino, né, pela prontidão e a coisa intuitiva, né, que ele tinha. Ele só fez até a 3ª série primária, mas era um homem profundamente inteligente, muito intuitivo, né, cuja história lembra muito a do nosso presidente Lula. Não é à toa que foi graças ao presidente Lula que a gente conseguiu trazer guerra e paz para o Brasil, né? Então, eu queria mencionar essa passagem aqui, que eu vou ler para vocês, que é uma passagem do Portinari com o presidente norte-americano Harry Truman, né? Portinari é convidado a participar em Nova York da Conferência Cultural e Científica para a Paz Mundial, mas a embaixada americana nega-lhe o visto de entrada nos Estados Unidos, uma vez mais, né? Além de enviar telegrama de protesto ao embaixador americano e ao ministro das Relações Exteriores do Brasil, Portinari lembra, em entrevista à Folha do Povo, que no tempo de Roosevelt fora convidado a decorar a Biblioteca do Congresso e compara: o senhor Truman, há poucos dias, queixou-se de que se falava demais na palavra democracia. Ora, não estou de acordo com o senhor Truman, principalmente depois da atitude do Departamento de Estado. Ao contrário, penso que, em vez de bom dia, a gente deveria dizer democracia. Nunca é demais lembrar que existe uma coisa com esse nome, pelo menos em alguns países onde ela está sendo traída a cada instante. Então, isso aqui eu queria registrar, mas nós temos 30 mil documentos lá no Projeto Portinari, a maioria dos quais ainda estão praticamente virgens, mas estão oferecidos todos eles num site, que eu posso depois passar para vocês o link, onde se pode fazer pesquisa por palavra. Se você botar Graciliano, esse site vai localizar todos os documentos em que aparece a palavra Graciliano, e vocês vão poder baixar cada um desses documentos em altíssima resolução, de graça, sem necessidade de senha nem nada. Aqui eu queria relembrar um outro momento, né, também ligado à Escola do Povo, em que Portinari é também objeto de uma perseguição política. É um momento em que eu estou num programa chamado Encontro com a Justiça. Vou mostrar aqui esse trechozinho aqui.
Mas eu acho que a pergunta é muito boa, porque é uma pergunta que está na cabeça de todo mundo. Sim. E o nosso um dos maiores pensadores católicos que nós tivemos, o Dr. Alceu Amoroso Lima, ele fez um prefácio para o livro Portinari Arte Sacra, que nós publicamos em 1980. E nesse prefácio ele aborda exatamente isso que intrigava ele, como que um pintor comunista, militante, podia pintar pintura sacra com tanto fervor, né, como ele fez na Capela da Nona. Então ele vai discorrendo aquele texto magistral dele, e no final ele diz assim: foi só na minha ida a Brodowski, no contato com as tias, com as irmãs, com a mãe e o pai de Portinari, com aquela gente boa como o pãozinho que sai quente do forno, ele diz, que eu me dei conta que não havia paradoxo algum. E aí ele diz assim: Portinari, pintor cristão. Ele termina. Para o Alceu Amoroso Lima falar isso, isso é uma bela sentença. Pois é. Aliás, falando em sentença, uma vez você fez um agradecimento, uma sentença a um juiz, em razão de quê? Não, foi meu pai, não fui eu. Ele foi fez meu pai. Aí, mas foi por que motivo? Porque... Ele disse que justiça não se agradece, mas ele foi generoso. Porque houve um processo movido contra ele, também contra Graciliano, contra outros, para um determinado momento da vida dele, que era a Escola do Povo. Que foi feita a Escola do Povo, isso é uma história mais longa. E aí ele tinha que fazer uma exposição no exterior e houve uma sentença, um processo, aliás, não foi sentença, processo que impediria ele de ir à França. E aí este juiz escreve para ele assim: com humilde pedido de desculpas desta promotoria para aquele que no exterior só engrandecerá o nosso país. Uou! E aí ele escreve uma carta agradecendo esse juiz, doutor Maurílio. Posso ler um pedacinho, porque ela é pequena. É claro. Uma carta pequena. Até todas, que é uma poesia. Doutor Maurílio Bruno, promotor da 25ª Vara. Lisonjeado e agradecido pela sua generosa sentença. Sem ser rei e sem possuir moinho, me dá prazer em repetir. Ainda há juízes no Rio de Janeiro. Muito e muito obrigado, doutor Maurílio Bruno. Homens como o senhor nos dão esperanças num Brasil melhor. Subscrevo-me, seu admirador e amigo, Portinari. E isso na terceira, só com a terceira série, né? Então, aqui eu queria lembrar um outro momento, aí já um momento internacional, né? Ligado também ao nosso tema, que é os direitos humanos, que é quando nós vamos para Israel, em 1956. Não sei se vocês sabem, isso não é muito conhecido, Portinari foi o primeiro artista não judeu a ser convidado a expor em Israel pelo próprio presidente do Estado de Israel, que era Ben-Zvi, que inclusive foi nos buscar no aeroporto, pessoalmente, né? E chegando em Israel, a gente encontra uma situação de conflito. Estava em guerra com a Jordânia, né? E Portinari começa a desenhar e a pintar tudo que está à volta dele. Isso vai dar origem a um livro chamado Israel, que é publicado na Itália e depois no Brasil também, e que é um livro que, misteriosamente, é muito pouco conhecido, até pelos meus amigos que são da comunidade judaica, não parecem conhecer nem o livro nem o fato, né? E o primeiro desenho que ele faz quando pisa em Israel e vê aquela situação, e que eu tenho até hoje, é um desenho pequeno, assim, muito, muito simples, muito singelo, mas que diz tudo, né, do sonho dele, né, pela paz, né, pela fraternidade entre os povos, né? Que é esse desenhinho aqui, ó. É o árabe de braço dado com o judeu. Então, isso aqui, para mim, tem um valor imenso, porque é um testemunho, né? Mais um testemunho, né? Dessa luta da vida toda, né? Pelos direitos humanos, pela paz, pela fraternidade, pelo respeito, né? ao sagrado da vida humana, da dignidade do ser humano, né? E um outro momento aqui que eu vou mostrar para vocês se refere a uma vez em que ele foi me visitar, isso em 1959, eu acho, né? Eu estava estudando em Paris, e ele foi me visitar, e quando ele chega na polícia dos passaportes, né, ele tem um choque de se ver recusado, de ouvir o policial dizer que ele era persona non grata na França. Isso, para ele, eu imagino o que deve ter sido. Ele estudou lá, o primeiro prêmio de viagem da Escola Nacional de Belas Artes foi
a Europa, foi para Paris, não é? Depois ele fez aquela exposição extraordinária em 1946. Então, aquilo foi um grande choque. E eu tentei, nesses documentos que nós temos no Projeto Portinari, tentar descobrir qual foi a razão, né, disso, e descobri esse artigo aqui, ó, que em 1958 a França bombardeou um pequeno povoado, uma pequena aldeia da Tunísia, e morreram civis, inclusive, né? E Portinari fez essa declaração, que foi publicada nos jornais, né? Estou escandalizado com esse ato criminoso. Sempre fui contra todo e qualquer tipo de violência. Não será com crimes dessa natureza que o governo francês pacificará, como reafirma sempre, a África do Norte. Aqui está o artigo para vocês verem, né? E eu imagino, isso é claro que eu não posso provar, porque isso deve ter sido uma coisa sigilosa lá no corpo diplomático na França, né, nas relações da França com os outros países, que Portinari foi declarado persona non grata. Ele acabou conseguindo me visitar, porque houve uma interferência dos diplomatas brasileiros, mas ele se viu na situação humilhante de toda semana ter que ir na delegacia de Montparnasse para declarar que não estava tendo ligações nem fazendo atos políticos, né? E eu queria chegar agora aos funerais de Portinari, porque vocês talvez tenham uma surpresa, até mesmo o Rubens, né, e acho que todos, né, que estão muito ligados, né, à causa comunista, ao Partido Comunista, de vocês, eu não sei se vocês sabem, quem fez o discurso fúnebre, né, à beira da cova de Portinari. Eu vou mostrar aqui. Primeiro, quer dizer, houve uma multidão. Esse texto do Calado, eu acho que é um pouquinho longo, eu posso mandar para vocês depois, se vocês quiserem. É um pouco longo, é muito bonito, mas é um pouco longo, né? O que eu queria mencionar é a presença, nesse momento, de 3 pessoas que você, muito raramente, seria quase impossível vê-las juntas no mesmo local. E aqui as 3 vão carregar o caixão de Portinari, né? A primeira, o líder comunista, Luiz Carlos Prestes. A segunda, o líder anticomunista, Carlos Lacerda, que vocês veem aqui, né? E a terceira, o presidente da República, Juscelino Kubitschek. Eu estou aqui ao lado dele, aqui, né? E o discurso fúnebre foi de Carlos Marighella, o adeus dos companheiros. Eu posso mandar para vocês também, se vocês quiserem. Eu tenho esse discurso em texto, né? Agora eu queria passar para uma coisa muito mais recente, né, em que 2 grandes cientistas brasileiros, ambos membros titulares da Academia Brasileira de Ciências, um que nos deixou há pouquíssimo tempo e que era um fraternal amigo meu, professor Sérgio Mascarenhas, que criou o Instituto de Estudos Avançados da USP, em São Carlos, criou o braço científico da Embrapa e criou gerações de físicos e matemáticos e cientistas, né? Eles evocam Portinari a partir de um texto belíssimo de Celso Furtado, que é um texto que eu imagino, vocês vão concordar que é mais atual do que nunca, né? Eu vou ler aqui o texto de Celso Furtado. O desafio colocado no albor do século XXI é nada menos que a mudança do curso da civilização, para mudar seu eixo da lógica dos meios de acumulação temporária para a lógica dos fins, a serviço do bem-estar social, do exercício da liberdade e da cooperação entre os povos. Isso aqui é uma coisa também que devia ser dito no lugar de bom dia, né? Como o Portinari falou para o Truman, né? E aqui o Sérgio Mascarenhas e Isaac Reutemann, que assinam em conjunto a nota, eles dizem assim: nessa época de crises globais econômicas, de migrações famintas, desesperadas, de inteiras populações desamparadas, enfrentando mesmo a morte de crianças, mulheres, idosos, essas palavras ganham o terrível sentido dos painéis de Portinari. Realidade e esperança que somente a arte pode emocionalmente expressar. E aqui eu chego, meu querido Silvio, no ponto onde eu iria falar um pouquinho sobre guerra e paz, mas eu não quero extrapolar de forma alguma, nós estamos todos aqui juntos, né? Eu poderia parar por aqui, se vocês quiserem. Por favor, continua. Fala sobre guerra e paz, por favor. Vou continuar, então, aqui.
sobre Guerra e Paz, então, um pouquinho, mas vocês, por favor, me interrompam quando acharem oportuno aqui. Bom, primeiro, como é que surge a história de Guerra e Paz? Surge o primeiro secretário-geral da ONU, que era um norueguês, Noruega, país da paz, né, chamado Trygve Lie, que lança um apelo aos países membros para que cada um doasse uma obra de arte à nova sede da organização em Nova York, uma obra de arte que testemunhasse da cultura e da arte daquela nação. Então, cada país começa a escolher o seu artista, um escultor, um pintor, né, para fazer isso, e o Brasil escolhe Portinari. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que começou isso, então. Em 1951, Portinari recebeu o convite do governo brasileiro para pintar os painéis Guerra e Paz para a sede da ONU. Quais são as coisas mais comoventes neste mundo de hoje? Não são, por acaso, as guerras, as tragédias provocadas pelas injustiças, pela desigualdade, pela fome? Neste ambiente escuro e confuso em que vivemos, é necessário nos agarrarmos uns aos outros para nos sustentarmos em pé. Eu queria mostrar aqui, então, como é que começa, né, o projeto Guerra e Paz, que foi o projeto de trazer os painéis Guerra e Paz para o Brasil, né? Então, isso começa em 2007, com o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, porque 2007 foram 50 anos da instalação dos painéis. E vocês vão ficar chocados, como eu fiquei, quando eu li um livro publicado pelo Itamaraty, com todos os discursos de abertura. Vocês sabem que é sempre o Brasil que abre a Assembleia Geral da ONU, né? Então, nós tínhamos ali 49 discursos, né? Antes deste de 2007, 49 discursos, eu li todos eles, e fiquei chocado em ver que em nenhum deles se fazia a menor referência à Guerra e Paz. Nem sequer no primeiro, né, quando a Assembleia Geral acontece 2 semanas após a instalação daqueles 2 gigantes, logo ali na entrada, né, do plenário da Assembleia Geral. Pois nem assim o representante brasileiro, depois eu fui ver que foi um grande estadista, né, foi Oswaldo Aranha, que inclusive era amigo de Portinari, foi retratado por Portinari, ele não cita Guerra e Paz. E a gente, é claro que isso é compreensível, porque nós estamos falando de 1957, Guerra Fria, macartismo, Portinari um artista de esquerda. Agora, como é que isso continuou durante 49 anos, sem qualquer citação? E eu queria compartilhar com vocês a emoção que eu tive, porque eu estava lá, né, e eu vi, então, a primeira vez em que foi feita essa referência à Guerra e Paz. Senhoras e senhores, ao entrar neste prédio, os delegados podem ver uma obra de arte presenteada pelo Brasil às Nações Unidas há 50 anos. Trata-se dos murais Guerra e Paz, pintados pelo grande artista brasileiro Cândido Portinari. O sofrimento expresso no mural que retrata a guerra e nos remete à alta responsabilidade das Nações Unidas de afastar o risco de conflitos armados. O segundo mural revela que a paz vai muito além da ausência da guerra. Pressupõe bem-estar, saúde e um convívio harmonioso com a natureza. Pressupõe justiça social, liberdade e superação dos flagelos da fome e da pobreza. Não é por acaso que o mural Guerra está colocado de frente para quem chega e o mural Paz para quem sai. A mensagem do artista é singela, mas poderosa. Transformar aflições em esperança. Guerra em paz. É a essência da missão das Nações Unidas. O Brasil continuará a trabalhar para que essa expectativa tão elevada se torne definitivamente realidade. Muito obrigado.
Eu estava ali, vocês podem imaginar a minha emoção nesse momento, né? E ali surge a ideia de trazer Guerra e Paz ao Brasil, que era uma ideia impensável antes, né? Durante minha vida toda, eu quis, mas eu não chegava nem a expressar esse sonho, né? Mas aí eu tomei conhecimento, nesse mesmo momento, que a ONU iria passar por uma reforma profunda, que ia levar vários anos, e que as obras de arte teriam que ser retiradas para essa reforma. E aí surgiu, então, essa possibilidade de realizar aquele sonho que parecia impossível, né? Mas uma coisa que as pessoas se perguntam é, será que esses painéis, pintados há mais de 60 anos, estão atuais, ainda são atuais? Aí basta olhar uma imagem, eu peguei essas fotos do noticiário, né? A gente vê que não é preciso explicar nada, né? A gente está diante de uma evidência aqui, né? Outra evidência que está muito na ordem do dia com a pandemia, vocês todos conhecem a revista The Lancet, né? Foi uma revista que protagonizou muito esses momentos da pandemia. Vejam o que eu encontrei aqui. A revista The Lancet fez um número especial em que a capa e a contracapa são Guerra e Paz. É um número especial para marcar a passagem dos 10 anos daquela tragédia das Torres Gêmeas em Nova York. Então, eles utilizaram Guerra e Paz e fizeram um editorial onde eles fazem a menção explícita, né? Não só a Portinari, aqui, eu vou ler, Janine, eu sei que você gosta que eu leia, né? No aniversário do 11 de setembro, as nações devem pensar sobre como fortalecer uma organização indispensável, que deve sua existência à guerra e seu futuro à paz, como na pungente mensagem final de Portinari. Esse editorial é mais longo, menciona também o discurso do presidente Lula. Agora eu vou passar rapidamente os momentos de emoção, né? A inauguração de Guerra e Paz no Teatro Municipal. Os painéis foram apresentados pela primeira vez ao público nesse mesmo local, em 1956, com a presença do presidente Juscelino Kubitschek, de Carlos Drummond de Andrade. A gente tem testemunhos inesquecíveis, né? Uma coisa que a ONU pediu, foi um quesito, né, para o empréstimo dos painéis, é que nós os restaurássemos aqui no Brasil. Então, houve esse processo de restauração, que durou 4 meses, que foi ali no Palácio Gustavo Capanema, ao lado do Adair, né, Adair, lá pertinho de você, né? E a gente fez um ateliê aberto ao público. Havia 18 restauradores brasileiros, chefiados por 2 professores da UFRJ, professor Cláudio Valério, professor Edson Mota Júnior, e ali o dia inteiro você recebia crianças, escolas que vinham não só do Rio de Janeiro, da periferia do Rio de Janeiro, mas de todos os estados brasileiros, né? Aí nós passamos um ano batalhando para levá-los a São Paulo e conseguimos um lugar também fantástico, né? Porque ali você tem o metrô, você tem todos os meios de transporte, você tem como receber o povo, né? E ali você tem a presença de Darcy Ribeiro e de Oscar Niemeyer também, que é o Memorial da América Latina. Inclusive, o painel Tiradentes está lá no Memorial da América Latina. Isso é uma ferida no coração dos mineiros. Aqui, Rubens, eu penso em você, na Maria, minha mulher também, né, porque dói muito saber que esse painel saiu de Minas, saiu lá de Cataguases, né? Mas está num local muito nobre, muito bonito, que foi feito especialmente por Oscar Niemeyer para abrigar o painel Tiradentes, né? Então, a gente se consola com isso. Então, vocês veem aqui essas filas intermináveis, né, de dia, de noite, né? As pessoas não queriam ir embora, né? E depois nós levamos a Belo Horizonte, e depois foi uma luta, mas foi uma luta que foi bem sucedida, né? Levamos para o Salão de Honra do Grand Palais. Aliás, o Salão de Honra foi inaugurado, foi a primeira exposição de um artista solo, né, que inaugurou. E eu chego aqui ao meu último slide, que eu gostaria de compartilhar com vocês, se vocês acharem que ainda dá tempo. É um slide que mostra o discurso do secretário-geral da ONU ao receber de volta os painéis, né, depois de toda essa trajetória que eu mostrei aqui para vocês. Então, vamos olhar juntos, porque esse discurso foi muito emocionante. Tem um momento de extrema emoção no discurso aqui. Ladies and gentlemen, please welcome the Secretary-General of the United Nations, His Excellency Mr. Ban Ki-moon.
Your Excellency, Ambassador Antonio de Aguirre Patriota, permanent representative of the Federative Republic of Brazil to the United Nations, Excellencies, Professor João Candido Portinari, Mr. Pia Lessa, Ceremony Show Director, Mr. Francisco Bosco, President of FUNARTE, Ms. Maria Duarte, Executive Director of the War and Peace Project, distinguished guests, ladies and gentlemen, boa noite. Thank you so much for joining us at this momentous celebration. Today we say, welcome home to two of the most meaningful works that the United Nations is honored to host. I thank Ambassador Antonio de Aguirre Patriota and the staff of the Permanent Mission of Brazil for this wonderful event. War and Peace are more than magnificent works of art. They are Portinari's call to action. Thanks to him, all leaders who enter the United Nations see the terrible toll of war and the universal dream for peace. I'm deeply grateful to Projecto Portinari and the Brazilian government for the restoration. I'm delighted that in Rio, this process was open to the public and that these works were also exhibited in São Paulo, Belo Horizonte, and Paris. I visited Brazil when the murals were there in 2011. At the time, I said that Brazil had a much more important guest than me. I meant War and Peace. As you know, Portinari himself was warned by his doctors to stop working on the murals because he was becoming sick from the lead paint. But he refused, and he literally gave his life to finish these masterpieces. He never lived to see them installed. Ladies and gentlemen, please join me in a moment of silence to honor the memory of this visionary artist. Thank you. Portinari is no longer alive, but his legacy will live forever at the United Nations. Let us realize his vision and move from war to peace. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you. Acho que aqui terminou, Silvio. Espero não ter extrapolado muito o tempo aqui nosso, viu? Mas estou à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que vocês possam ter. Então, João Cândido, obrigado pela tua participação. Estamos muito felizes aqui com você. E vamos abrir para as perguntas. Abrir para as perguntas, comentários, reflexões. A Esther está terminando uma pintura. Ela quer mostrar para a gente. Vamos lá. Fala, Esther. Que maravilha, Esther. A gente ter a pintura junto com a viola caipira e com tudo isso que nós estamos celebrando aqui, né?
Ela está sem microfone. Liga o microfone dela, Rubens. É só apertar esse pininho embaixo, Esther. É só apertar onde está vermelho e fica branco. Estou atuando, mas não Pronto. Como não vai? Não está conseguindo aqui. De repente tem Tá certo, alguém, né? deu certo, Esther. Agora tá Pode certo, falar. agora tá certo. Agora posso? Ah, que coisa boa. Bom, então, primeiro, né, uma honra muito grande, né, para mim estar participando, né, deste encontro. Me sinto muito honrada pelo fato de estar na pintura e me sinto assim, né, do lado desse mestre Portinari, meu Deus, né? É um privilégio poder estar aqui. Agradeço a Deus, né, e a todos vocês que estão ali trabalhando incansavelmente pela cultura. A gente sabe que a arte é, sim, o caminho, através da música, da pintura, da dança, da literatura, né? É o caminho, é o nosso futuro, é o que transforma realmente os seres humanos em espíritos melhores. E, Esther bom, a minha congelou, eu homenagem... aproveito, João Cândido, para agradecer esse super comovente, educativo depoimento que você deu, meu Deus do céu. Esta pintura, né, eu estou me inspirando, na verdade, na música, né, nos violeiros, com os compositores que nos trazem, nesse momento de pandemia, tantas obras que nos têm ajudado, né, a passar o nosso confinamento. E a música tem sido tudo, né? A música, a dança, a pintura. Obrigada, Esther. João, você tem um trabalho incansável na sua vida de pesquisar, de trabalhar com a obra do seu pai. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, desse instituto que você tem, dessa pesquisa que você tem feito esses anos. Como isso tem contribuído para essa questão dos direitos humanos, você mostrando essas obras? Pois não, Jane, pois não. O projeto Portinari, ele começa no bojo de um grande movimento, né, que tomou conta do Brasil todo no final da década de 70, em todos os setores, né, inclusive no cinema. O Silvio talvez não saiba, mas ele foi um dos grandes motivadores do projeto Portinari com os seus filmes Django e Anos JK, porque no cinema estava vendo isso. Tinha também a Tezuka, né, a Yamazaki com o Gaijin, né, e tinha o Arthur Moreira Lima tocando Pixinguinha no Teatro Municipal, tinha, eu me lembro, uma revista Isto É, em que a capa era um rosto sem olhos, sem nariz e sem boca, e tinha uma manchete garrafal, assim, escrito assim: cadê a nossa cara? A busca da identidade cultural. Então, havia esse grande movimento, e o projeto Portinari surge nesse movimento, há 42 anos atrás, né, Janine? Eu em janeiro fiz 82 anos, portanto, eu já tenho mais da metade da minha vida dedicada, né, a esse trabalho, né? E é claro que essa questão dos direitos humanos é absolutamente central, né, porque eu diria que Portinari a pintura, é claro, era a grande paixão, né? Mas é como ele diz, tem um discurso que ele faz em que ele diz assim: o ser humano merece uma existência mais digna, minha arma é a pintura. Era uma arma, mas uma arma pela paz, né? pela fraternidade, pelos direitos humanos, né? Então, não é à toa que em vários momentos, né, em universidades ou instituições em prol dos direitos humanos, eu tenho sido chamado a apresentar Portinari. É claro que se fosse um artista abstrato, como Kandinsky, isso não faria muito sentido, né? Aqui tem toda uma discussão que vai dar origem ao nosso educativo, né? Quando o projeto Portinari, 25 anos depois do seu início, né, terminou, vamos dizer, a parte mais técnica, né, de juntar essas 5.400 obras e esses 30 mil documentos, surgiu a pergunta inevitável: né, e agora? Muita gente disse: agora você pode pôr o pijama e ir para casa, acabou. E eu dizia assim: não, agora que vai começar,
porque agora que a gente tem esses conteúdos estruturados, cruzados entre si, não é? A gente teve a felicidade de estar numa universidade que tem excelência na área de ciência e tecnologia. Então, os colegas da informática, da matemática, das engenharias foram absolutamente fundamentais, né, para que a gente pudesse construir. Nós temos a mesma idade que a indústria de microcomputadores. Quando nós começamos, nem se sonhava em pensar uma coisa como a internet. A gente está aqui junto, assim, cada um num quadradinho, assim, né, e você tão distante aí em Gotemburgo, né? E estamos aqui juntos, né? Então, isso foi de uma grande felicidade, né? A gente ter podido fazer isso. Mas a resposta a essa pergunta, né? Agora acabou, agora vai começar, é a nossa missão principal a partir daquele momento. A gente elegeu como as crianças e os jovens, o nosso educativo. E é isso que a gente vem fazendo com maior intensidade. É a ideia de que o legado de Portinari, que vai além do pictórico, é um legado pictórico, ético e humanista, né? Ele tem que ser, é como se fosse uma grande carta que ele escreve ao povo brasileiro e que não chegou ao seu destino, porque mais de 95% de suas obras estão em mãos particulares, inacessíveis à vista pública, não é? Então, a missão do Projeto Portinari é entregar essa carta, colocar no colo de cada brasileiro, onde quer que ele esteja. E aí, a tecnologia nos forneceu as ferramentas para fazer isso, né? A gente tem esse educativo que vai não somente nas escolas, mas a gente vai para as populações ribeirinhas, por exemplo, gente que nunca viu uma obra de arte, né? Ficamos 19 dias no Rio Purus, a bordo de um navio da Marinha Brasileira, com uma exposição Portinari montada a bordo, no Pantanal, no convés de uma chalana da Polícia Florestal, a mesma coisa, né? Visitamos hospitais com crianças doentes de câncer, penitenciárias, com uma penitenciária Lemos de Brito, onde a gente levou essa carta para os internos, né? Então, essa atividade, eu diria que é uma atividade principal do Projeto Portinari. É claro que a gente continua também promovendo exposições, palestras, publicações, atendendo a estudantes e pesquisadores, aquelas coisas que um centro cultural normalmente faz, né? Mas vamos dizer, a missão principal são as crianças e os jovens, né? Eu posso até, num outro momento, elaborar um pouco mais isso, para que fique mais compreensível, né? Portinari, eu queria te fazer uma pergunta. A Ana G. sugere que você faça um trabalho para os cegos, com descrição audiovisual, e eu queria te fazer uma pergunta que foge um pouco da pauta de hoje, mas que foi uma coisa que você explicou outro dia que eu acho muito interessante, é que a gente vai comemorar ano que vem o centenário de 2022, e você falou que importante no modernismo brasileiro é o Salão de Arte Moderna de 1930, quando surge o Portinari, e é o salão dirigido pelo Lúcio Costa. Você pode falar sobre isso? Eu acho que é interessante. Sim. Claro. E Salão de 1931, né, que ficou conhecido como Salão Revolucionário ou Salão Lúcio Costa, né? Foi o momento que, com a Revolução de 30, houve uma grande renovação, né, nos centros artísticos e intelectuais brasileiros. E nesse ano de 31, pela primeira vez, o salão que a Escola Nacional de Belas Artes promovia todos os anos e que era a grande chance, né, do jovem pintor, do estudante da Escola Nacional de Belas Artes de começar sua carreira, porque o primeiro prêmio era o prêmio de viagem à Europa, é o prêmio que Portinari ganha em 1928, né? Então, até então, a escola só aceitava, eles eram extremamente rígidos e conservadores, eles não aceitavam nem o impressionismo, tanto que o Baile na Roça do Portinari é recusado. Quando ele apresenta, em 1924, o Baile na Roça para concorrer a esse prêmio, ele não chega nem a ser julgado, a comissão de seleção risca, a gente tem o recibo ainda, né? Porque era um tema que fugia, né, ao exigido pela escola, quer dizer, um baile caipira praticamente, um baile na roça, né? E também, vamos dizer, o estilo era mais, fugia do que a escola queria, que era o neoclássico, eles estavam ainda no neoclássico. Então, em 1931,
é nomeado Lúcio Costa, diretor da escola, e ele nomeia Manuel Bandeira como o presidente da comissão de seleção. Aí arrebenta com tudo, quer dizer, todos os estilos de pintura são aceitos pela primeira vez. E é nesse momento em que Mário de Andrade viaja os 500 quilômetros de São Paulo ao Rio de Janeiro para visitar esse salão e dá de cara com o retrato de Manuel Bandeira pintado por Portinari. E aí ele para diante desse retrato e também de um violinista chamado Oscar Borghetti, que Portinari tinha retratado. São esses dois retratos. Mário de Andrade tem uma carta belíssima que eu posso mandar para vocês depois, em que ele para diante desses retratos e diz assim, mas quem é esse pintor? E aí ele diz assim, aí eu vi, avançando em minha direção, um rapazinho, quase uma criança, né, com um olhar celeste. Aí ele fala desse primeiro encontro com Portinari, e aí ele diz assim, eu tenho orgulho de ter sido o primeiro a descobrir o gênio que havia por trás daquelas telas ali, né? Então, esse salão teve uma importância imensa, né? Não só na vida de Portinari, mas na arte moderna brasileira, porque foi a primeira vez, né, que realmente irrompeu. É claro que a Semana de Arte Moderna de 1922, eu não estou querendo de forma alguma menosprezar, mas ela teve um alcance mais restrito, porque era uma manifestação de uma elite paulistana. Não é a mesma coisa do que esse modernismo que chega na década de 30, né, com os escritores, com Zé Lins do Rego, com Graciliano. Não é só a pintura, né, que nesse momento toma uma dimensão que não tinha antes, né? Então, acho que foi isso que eu quis dizer. Agora, Silvio, pelo amor de Deus, deixa eu explicar uma coisa. Eu não tenho formação nenhuma em sociais e humanas. Eu tenho a maior inveja de quem tem. Eu não fiz história da arte, crítica de arte. Então, isso que eu estou falando é fruto desses 42 anos de trabalho no projeto Portinari, né? É claro que nós teríamos que ouvir um historiador de arte, um especialista, alguém da área de humanas e sociais, para nos colocar, né, essa questão de uma forma mais fundamentada, mais esclarecida do que eu. Posso fare una domanda? Pode, claro, Salvatore. João, eu não me lembro, mas acho que a gente falou dessa coisa. Até na Itália, 4 anos atrás, surgiu um projeto, uma ideia. Fazer uma obra de cinema sobre essa vida, essa arte, que é uma imensa metáfora e que pode falar a todo mundo. Tem esse projeto de fazer hoje em dia uma grande obra de cinema sobre seu pai. Claro, isso é um sonho que eu tenho há muitos anos, sabe, Salvatore? Eu procurei alguns cineastas, eu procurei, inclusive, eu procurei o Silvio, não é, Silvio, uns anos atrás, você lembra, com essa ideia de fazer um longa sobre Portinari. E procurei o Eduardo Coutinho, porque o Eduardo fez um Globo Repórter especial sobre Portinari, fantástico, né? Mas aí o Eduardo me disse, olha, João, eu acho que nesse Globo Repórter eu disse tudo que eu podia dizer sobre Portinari. Então, o projeto ficou na gaveta até hoje. Hoje nós temos uma ideia, né? Hoje a situação toda mudou bastante, né? Nós estávamos pensando num longa, porque a vida e a obra de Portinari tem um patos, né? Um patos assim, inacreditável, né? E até pensar, peço desculpa, até pensar numa série televisiva. Mas exatamente, eu ia falar que o órgão ao qual eu me dirigiria hoje seria a Netflix, por exemplo, ou algum parente da Netflix. Eu não sei se isso é viável, eu não tenho conhecimento nos meios audiovisuais para saber se isso é viável. Né? Me parece feito muito então, bem. Eu estou pensando num cinema sobre a pintora mexicana, a Frida Kahlo, que foi muito bom, mas isso não é nada no respeito da história do seu pai, não é nada. É uma história que tem diversas sagas, né? Tem a saga da imigração italiana, tem a saga da fé, tem a saga do comunismo, enfim, tem Guerra e Paz, a pandemia, tem tudo. Eu acho que está chegando a hora desse projeto amadurecer, né? Mas tem que ser grande, muito grande, imenso, como seu pai foi.
Salvatore, eu acho que o ano que vem nós temos um acontecimento em janeiro absolutamente extraordinário. É a maior exposição já realizada sobre Portinari, que vai acontecer no Museu da Imagem do Som, em São Paulo, em janeiro. Isso eu acho que vai ter, ela é a continuação da exposição Da Vinci. A ideia é totalmente diferente do que já foi feito até agora sobre Portinari, é a ideia de uma obra, de uma exposição imersiva, interativa, digital, monumental. Né? Então, isso está sendo criado agora, o curador é um grande amigo e um gênio, né, nessa questão, que é o Marcelo Dantas, que é o criador do Museu da Língua Portuguesa e de museus em vários países, né? E nós estamos com um entusiasmo muito grande de Temos só que apostar no fim da pandemia, então. Nós estamos apostando nisso, né? Agora, você imagina, Salvatore, com os conteúdos, nós temos 5.400 obras e 30 mil documentos, né? Inúmeros documentos audiovisuais, você fazer essa exposição, que é naquela característica do famoso Atelier de Lumière, né, de Paris, que fez aquelas exposições com Van Gogh, com Klimt, que atraíram multidões, né, multidões fascinadas, né, por essa nova oportunidade de intimidade com os grandes nomes da pintura universal, né? Então, essa exposição, nós estamos agora, é o nosso objetivo principal nesse momento. Eu tenho até um pequeno teaser aqui, que se vocês acharem interessante, ele tem 30 segundos só, eu mostro, se vocês tiverem interesse em ver. Ou se não, continuamos a conversar. Ragone, é possível colocar, Ragone? Claro, eu coloco, se vocês quiserem. Coloca, então. Eu vou colocar aqui, ó. É bem rápido aqui. Porque depois eu quero falar mais uma coisinha ainda. Tá ótimo. Eu ainda estou compartilhando a tela. Estou, né? Aqui, vamos ver. Deixa eu colocar aqui.
Então, fantástico, João Cândido. Vai ser fantástica essa exposição. Nossa. Estamos com Espero muita que a esperança. pandemia tenha terminado para a gente poder ir pessoalmente. Nós estamos apostando muito nisso, Janine. A ideia é que a exposição fique até junho. Então, vai ser uma exposição longa, de praticamente 6 meses, né, aberta ao público. E se com vacina vai ser possível. Mas, João Cândido, eu queria te falar mais uma questão. Eu fui arte educadora, trabalhei com ação educativa durante muitos anos na Fundação Cultural de Curitiba. Primeiro com crianças e jovens e depois com idosos. Não sei se você já faz esse trabalho, mas de qualquer maneira fica uma sugestão, porque os idosos também têm essa sede e têm mais tempo livre porque estão aposentados, e tem idosos em centros que trabalham, que vão para atividades, né, em centros de prefeitura e etc. Então, uma sugestão, depois quiser conversar a respeito, pega meu telefone lá e a gente conversa. Mas trabalhar com idosos é muito gratificante, tanto quanto com criança, porque o idoso tem todo um cabedal de conhecimento que pode agregar, né, nessas exposições, com esse conteúdo. Eu próprio sou idoso, né? Então, eu também. Então, eu vejo muito bem. A gente já fez algum desses trabalhos assim, porque, como eu disse, a gente não vai somente a escolas, né? A gente vai a lugares assim muito menos, que a gente teria menos ideia, né, de que a gente pudesse ir, e muitos desses lugares eram idosos, né? A gente fez, inclusive, eu fiz uma apresentação na Itália para que eles chamam lá pessoas da terceira idade, né? Também eu concordo inteiramente com você, Janine. É gente que carrega, né, toda uma história dentro de si, né, e que tem muito a contribuir, que não deve de forma nenhuma ser deixada de lado, né? Claro que não. Alguém mais do grupo tem alguma pergunta a ser feita? Eu estou vendo que tem muitos comentários aqui, viu, Janine, que eu estou vendo, porque a gente tem o chat privado entre nós, mas tem muita gente fazendo comentários aqui do lado, né? Que eu não tenho como responder, não tem nenhuma janelinha aqui para eu responder, mas eu poderia responder depois, ou deixar meu e-mail, quem sabe eu deixo meu e-mail aqui para essas pessoas poderem ter suas respostas. Claro, né? pode Vou sim, deixar aqui, pode sim. Vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui. Pronto, está aí. E eu tenho uma última pergunta. Das obras do seu pai, qual a que emocionalmente, ou que lhe mais lhe agrada, o que mexe mais com você? Como é Dia dos Pais, eu acho que se podia falar sobre isso. Essa pergunta é tão difícil, viu, Janine, porque é difícil escolher uma, né? Quer dizer, tem, por exemplo, como é que eu poderia deixar de escolher Guerra e Paz, né? Que é a obra máxima, é a grande síntese, né? de tudo que ele quis significar durante a vida dele, né? Como que eu poderia deixar de escolher Tiradentes, que, quando ele fez, ele declarou que tinha sido a obra mais importante, né, que ele mais gostava, né? Como deixar de escolher os murais da Biblioteca do Congresso em Washington, né, que ele também declarou quando fez, né, que era a melhor obra que ele havia feito. E essas outras obras que me tocam assim, como brasileiro, né, que são essas obras mais líricas, mais poéticas, esses casamentos na roça, esses bailes na roça, os músicos, né, as crianças, a infância, ocupa um espaço enorme na obra dele, e é um espaço assim de amor, não é, de ternura, que você não acreditaria que pudesse ser daquele pintor que foi dito o mais terrível e mais trágico do nosso tempo. Né? Quando ele pega o pincel para pintar as crianças, parece que entra um outro espírito ali que encarna, né, nele, né? E não é mais o pintor dos retirantes, né, das pietás, né, das mães com os filhos mortos ao colo, é um pintor que volta a ser criança, né? Aquele menino com peão, por exemplo, não sei se vocês lembram, o menino com peão, ele tem um chapéu feito de jornal, assim, e ele tem um peão assim na mão, assim, né? É uma poesia pura, né? O olhar daquela criança, você vê toda a imaginação, toda a fantasia, todo aquele mundo, né, onírico, né, da criança, e a poesia, uma coisa que pouca gente sabe, a gente acabou de publicar, com o apoio da Funarte, o livro Poemas de Portinari.
Foi há 2 anos atrás. Pouca gente sabe que ele foi poeta e que esses poemas foram selecionados por Manuel Bandeira e Antônio Calado, né? Então, não é uma coisa assim que é um complemento, né, à obra plástica dele. Eu acho que para você tem um outro acesso à obra pictórica de Portinari via os poemas que ele nos deixou, né? Isso é uma coisa também, esse livro de poemas, né, que a Funarte nos possibilitou publicar, dá uma outra visão sobre Portinari. Tem coisa trágica ali também, não é? Tem poemas muito trágicos também, mas é sempre essa dicotomia entre a fúria e a ternura, o drama e a poesia, o lírico e o trágico, né? Isso está sempre ao longo de toda a trajetória dele, né? E para o filho João Cândido Portinari, qual é a obra sua? Curiosidade. Obra como assim, a que eu mais gosto de que ele deixou, não? Então, que mexe com você. É o que eu disse, é difícil dizer. Eu sei, de uma forma geral, mas você deve ter uma assim que você olha e diz: ah, meu Deus. Não? Talvez o Casamento na Roça, né? Tem vários, mas tem um em particular que me toca muito, né? Que é belíssimo, é poesia em pintura, né? E fala do nosso povo, né? Então, ótimo, Casamento na Roça é lindo mesmo. Pode falar, Dair. Tempo do comentáriozinho ainda, né? Não, é que eu enquanto a fala vai se desenvolvendo, né, eu ficava vendo a importância de Portinari desse tempo que nós estamos vivendo, né? Acho que esses projetos todos, seja do cinema, seja, né, das mais diferentes, eles precisam ser direcionados, né, num momento como esse, porque eu fiquei pensando que a última atividade minha lá no Capanema, né, que foi no Salão Portinari, ela foi as reuniões decisivas, né, de toda a ocupação, que trouxe de volta, naquele momento, o Ministério da Cultura, foram feitas lá no Salão Portinari, né? Foram desenvolvidas, né, ali naquele lugar, né? Então, me parece, aliás, o mesmo salão que você estava presente quando recebi o título de cidadão fluminense, né, ali, eu fiz questão que fosse, né, no Salão Portinari, eu acho que esse desdobramento certamente tem a ver com esse processo que cria os Estados Gerais da Cultura, né, e que eu acho que o próprio Estado Gerais da Cultura vão estar nessa parceria cada vez maior para que projetos que possam sistematizar e articular para esse fortalecimento da democracia, né? Quer dizer, como é que guerra e paz, né, vão estar retomados. Acho que é um momento fundamental, né? Esse é um grande desafio. Nós, do Projeto Portinari, nós estamos debruçados sobre isso, né? De qual seria a maneira da nossa contribuição, né, depois desses 42 anos, né, de trabalho, para esse momento trágico, né, que o Brasil está passando. Quer dizer, como que nós poderíamos contribuir da melhor forma possível, né? E eu acho que aí são pessoas como você, como Silvio, como vocês todos, que podem nos iluminar, podem nos dizer, olha, vocês devem fazer isso, não é? Nós estamos aqui para isso, né? A nossa missão é esta, não é? A gente está aqui para isso. Então, é claro que tem que haver uma massa crítica de ação, né? Que possa fazer com que isso seja eficaz, né? Porque senão nós seríamos uma gotinha d'água no oceano, uma gotinha d'água no meio de um monte de motocicletas, né? Então, como é que a gente faz, né? Eu queria dizer aqui que eu fiquei realmente impressionado, sempre fui um fã do seu pai, eu tenho um bocado de material aqui em casa, mas eu não podia imaginar o quanto, né, de tudo que foi dito, de tudo que foi pintado, como isso é o Brasil de hoje, como isso é importante, não é, para nos revelar não só o momento em que nós estamos, como os caminhos de saída, não é, os fatos da vida do seu pai, não é realmente urgente trazer esta memória para discussão e para reflexão
eu acho que do brasileiro de hoje em dia. E porque, inclusive, nós estamos num momento, né, de muita tristeza, muita amargura, e só as cores do teu pai vão poder discutir isso com uma alegria, né, que é essencial para a gente chegar a um bom termo. Agora, já que nós entramos aqui com a Janine um pouquinho no caminho da fofoca, o seu nome, João Cândido, é o nome de um herói e de um mártir da história brasileira, né, que é o Almirante Negro. E sendo seu pai quem foi, quando eu soube que você se chamava João Cândido, eu disse, não é possível, isso não é pura coincidência, não é? Este homem quis homenagear, não é, este herói trágico, não é, este homem que conseguiu dobrar a República e depois, naturalmente, foi traído, porque não é, nosso Estado sempre trai, não é, a fim, mas que enfim, se não foi intencional, foi com certeza mais um ato da genialidade dele, não é? Fazer reviver com o filho. Acredito, Eduardo, que tenha sido intencional, sim, a revolta da Chibata, né? E tem um outro herói também, aí cearense, né? Que eu também tenho um verdadeiro culto à imagem dele, que é o Chico da Matilde, o Dragão do Mar. Vocês Sim. Conhecem a história dele, né? Claro, ele claro. impediu que as jangadas cearenses transportassem escravos, né? Então, eu não sei se... Foi lá que começou. Foi lá que começou a abolição. Então, são figuras que nos enaltecem. Eu acho, por exemplo, que aquele momento de silêncio, aquele minuto de silêncio que o secretário-geral da ONU pede ali no plenário, ele nos enche de orgulho. Nós estamos tão precisados, né, da autoestima, nós estamos num momento assim tão miserável, né, nós estamos tão trágico, que eu acho que aquilo ali alimenta, né, a nossa esperança, né? Por isso que eu faço questão de mostrar aquele slide, aquele filmezinho, né, todas as vezes que eu apresento, porque eu sei que ele traz um hausto assim, de luz, né, de esperança, né, para nós, né? Muito lindo. Eu lacrimejei ali. Eu também. Eu acho que realmente, sem emoção não tem solução, não é, Eduardo? Eu acho que você nos mostrou isso com o Manuel de Barros ali, magistralmente também. O povo é mais sentimento que ideia, né? Já dizia o Castro Alves. Olha que coisa linda, Silvio. Eu não conhecia essa, não. O povo é mais sentimento que ideia. Moralizar com a lira é o fim mais augusto e sublime da poesia. Que lindo, Antônio é isso de mesmo. Castro Alves, céu. Olha só, é isso mesmo. A ideia é forma, né? O sentimento é o conteúdo. É verdade. A gente Eu acho que nós fomos uma live bonita. Vamos terminar com a Esther mostrando a obra dela. Ficou super linda, né? Olha, Lindo. o caipira dela, super lindo. Com a viola. A ali, viola. né? Com a viola. Parabéns, Sérgio. O nosso violeiro ainda está a bordo. Tá aqui, sim. Então vamos botar o violeiro aí para tocar, que foi um belo encontro. Mil obrigado, João Cândido. E Eu que depois agradeço. Depois suas considerações finais. Pode fazer um pedido ao violeiro? Pode, por favor. Tristezas do Jeca, Júlio, vai? Eu ia botar aqui o seu Jace, mas eu toco um pedacinho. Opa.
Segue com a sanfona, segue com a sanfona. Ele merece. Sanfona do seu Jasper agora. O baile na roça, puro Portinari. Posso fazer mais um agradecimento? Eu queria agradecer ao meu filho, João Carlos, que deixou uma mensagem aqui, e a todos os queridos amigos e amigas que estão nos acompanhando e deixando mensagens aqui, viu? Olha, do fundo do coração, meu muito obrigado a vocês todos. Gente, obrigado, então, Janine, Salvatore, Tornag, João Cândido, Esther, Júlio, Adair, Rubens e quem esteve aqui conosco. Até domingo que vem. Beijos grandes em todos e todas. Obrigada a todos, foi lindo. Linda sua obra, Esther. Obrigado, Portinari. Obrigado a vocês, obrigado de coração. Obrigado, João Cândido. Obrigado, João. Um grande abraço. Obrigado, João, quanta Itália. Quanta Itália.
Tchau, obrigado, Salvatore. João Santin, è Veneto. Ciao, Salvatore. Veneto. Viva il Calippo! Tornati, Arriba, arriba. Dragone, quanta Italia! Sì.